Olá pessoal do sétimo ano A e B da Escola Interativa, bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso com o professor Antônio. Hoje um pouquinho diferente, hoje usando uma apresentação de slides aqui, não verei, vocês não me verão hoje, né? Estou por trás das câmeras, mas nós vamos ter a nossa aula hoje e eu queria dizer para vocês que esse vídeo de hoje ele será um pouco mais curto. Por quê? Porque terminado esse vídeo, vocês já devem ir diretamente para, lá no Classroom, aqui mesmo no Classroom, acessar o exercício avaliativo número 2, que já estará disponível para vocês fazerem. Tá? E eu aconselho que, terminou de assistir o vídeo, já vá assistir, já vá fazer a atividade, o exercício, para que depois você não tenha problemas para entregar atrasado ou qualquer outra coisa do tipo, ok? Então, eu não vou demorar muito aqui também para poder ajudá-los. Mas eu quero, o conteúdo vai ser sobre liderança religiosa ainda. Né? Nós vamos encerrar este assunto. Eu falei semana passada sobre os líderes no islamismo e no budismo, mas eu quero retomar um pouco, agora usando algumas imagens, até para vocês entenderem um pouquinho disso daí. Tá? Bom, primeiro no islamismo. Né? A liderança religiosa no islamismo é muito diversa. Existem vários líderes religiosos islâmicos. Vários nomes, não é? Essa variedade, por que ela acontece? Porque ninguém tinha o que fazer e criou? Não, ela tem uma explicação. Essa variedade acontece de acordo com a função de cada um deles, de acordo com a função de cada um desses líderes e com o momento histórico vivido pelo país. Como a gente sabe, o islamismo é uma religião seguida por muitos países, como a Turquia, como a Tunísia, como a Arábia Saudita, o Irã, o Iraque, o Afeganistão, o Paquistão e assim vai. Então, os principais líderes nesse caso são o califa, o cheque, o ayatolá, o imã e o mulá e o ulema. São os principais líderes religiosos que nós encontramos na religião islâmica. Vamos ver um pouquinho sobre eles, nós já vimos semana passada, mas só para vocês entenderem bem e também porque depois isso vai cair no exercício de vocês, que daqui a pouquinho vocês irão fazer. Bom, o primeiro deles é o califa. Né? O título de líder religioso, chamado de califa, esse termo califa significa sucessor. Porque o primeiro califa foi um sucessor de outro líder muçulmano muito importante. E aí deram o nome de califa para ele, né, que significa sucessor. Na realidade, ele foi mais utilizado até a invasão mongol por volta de 1258. Hoje, ele é mais um título apenas simbólico, embora nós tenhamos aqui do lado esta imagem desse senhor simpático, que foi o último califa de grande expressão. Não sei ao certo o nome dele, mas foi o último califa de grande expressão da religião islâmica. Depois nós temos o cheque. O título ele é derivado da palavra shaykh, então podemos chamar de cheque ou também de sheikh. Significa ancião. Pode ser usado por qualquer pessoa com autoridade religiosa. Um equivalente do cheque, né, no significado da palavra, seria no caso dos cristãos, dos presbíteros. Né? Os presbíteros, eles são chamados também de anciãos. A palavra presbíteroi, do grego, presbíteroi, significa ancião. Presbítero é quase um sinônimo para padre, sacerdote e assim por diante. Então, o cheque ele já é um título que ele pode ser usado por qualquer pessoa com autoridade religiosa. Agora, o ayatolá, acredito que na atualidade talvez seja a liderança islâmica mais importante, mais influente e mais poderosa. Né? Por quê? Porque o ayatolá, vejam, no caso do islamismo, o islamismo é uma religião que conserva a teocracia em alguns países. O que é a teocracia? A teocracia é a ideia, a teoria política religiosa de que o líder máximo político também é o líder máximo religioso. Então, em alguns países como o Irã, se eu não me engano, né, e outros países que já foram assim, no Oriente Médio, o ayatolá é o maior líder político daquele país e também religioso. Então veja que ele tem um poder muito grande, religioso e político. No início desse ano, quando teve aquele atentado, foi um atentado considerado, né? Feito pelos Estados Unidos, que matou um dos generais iranianos, esse ayatolá da foto, o ayatolá do Irã,
ele se pronunciou de maneira muito veemente, né? E até mesmo prometeu retaliações aos Estados Unidos. Então vocês veem como eles exercem e têm uma influência e um poder muito forte. Essa liderança surgiu por volta do século XIX no Irã. O nome significa manifestação de Deus, Ayat Allah. E o Ayatollah ele deve agir como fonte de referência para todos os demais fiéis. Então, o Ayatollah é uma liderança que é um exemplo para as pessoas. Eles têm que se inspirar no Ayatollah como um exemplo, uma pessoa que é exemplar para os demais. Ok? Temos também o imã. O imã é a liderança que ela é o líder mais polêmico no islamismo. Geralmente, né, os imãs eles são considerados como aqueles que apenas coordenam os momentos de oração. É apenas isso que seria o que os imãs fazem. Né? Não estaria nada além disso nesse momento. Tá? Então, os imãs coordenam as liturgias, os momentos de oração. Por fim, temos mulá e ulema. Esses últimos líderes islâmicos eles são considerados como aqueles que eram os mais versados e inteligentes doutores no Alcorão. Então, o mulá e o ulema eram considerados como os grandes conhecedores do texto sagrado dos islâmicos. Tá? Então, eram pessoas que tinham autoridade para falar sobre o texto, autoridade para falar alguma coisa, para fazer um sermão, para fazer uma interpretação do texto sagrado islâmico, que é o Alcorão. Eu encontrei essa gravura porque tínhamos apenas imagens antigas, mas essa gravura retrata bem essa função deles, né? Porque justamente é isso daí. Eles estão, o mulá e o ulema, não sei qual que é a função dele ali, ele está explicando, lendo um trecho do texto sagrado com uma outra pessoa. Bom, no budismo, agora indo para uma outra religião, né? No budismo, na religião budista, nós temos as monjas e os monges, que são os principais líderes, como tem esse aqui do lado, né? Nós temos a imagem de um monge budista. Lembrando que eles se vestem de forma muito simples, como é o caso deste monge aqui, e eles raspam os cabelos em sinal de desapego e de obediência. Os monges raspam o seu cabelo em sinal de desapego e de obediência. Ainda existe, né, o líder chamado de lama, que é uma espécie de guru, um mestre ou professor. O Dalai Lama, por exemplo, ele era considerado como um professor com sabedoria muito profunda. Né? Ele, por vários anos, né, foi o grande líder dos budistas. Agora, líderes religiosos e a busca pelo bem comum. A liderança religiosa, a gente viu lá no começo, que a gente falou de liderança como um todo, não apenas religiosa, que o líder, de forma geral, o líder tem que ser alguém que sempre busque o bem comum, sempre busque a ética, a liberdade, a felicidade, o bem-estar das pessoas. O líder tem que ter habilidades, o líder tem que ter sensibilidade. Muito mais o líder religioso. Então, como diz o nosso texto, a busca pela justiça e pelo bem comum é a motivação para muitas pessoas se tornarem líderes. Mas, para os líderes religiosos, isto é fundamental. Transmitir e vivenciar os valores da sua religião, promover o bem comum e conduzir a comunidade para esse objetivo são atitudes que fazem parte da missão dos religiosos. Agora, o que seria o bem comum? O que seria o bem comum? O bem comum consiste no conjunto de todas as condições de vida social que favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana e sua sociedade. Então o bem comum nada mais é do que esta busca pelo bem geral de todas as pessoas. Isso escreveu o Papa João XXIII na sua encíclica Pacem in Terris, ou seja, a encíclica Paz na Terra. Ok? Então, galera, seria isso para hoje, né? Temos aí quase 10 minutinhos de vídeo. Deixo esse tempo agora para vocês irem no Classroom e fazerem o exercício avaliativo de vocês de ensino religioso. Vocês, terminando de assistir este vídeo, já podem entrar no Classroom, que estará disponível o vídeo, ou melhor, o exercício para vocês. Então, para vocês verem como que ele está, vou mostrar aqui. Vejam, são 3 questões, ok? A número 1.
Sobre a liderança religiosa no islamismo, assinale a alternativa incorreta. Número 2. Sobre o significado do líder chamado de lama no budismo, assinale a alternativa correta. Apenas uma está correta aqui e apenas uma está incorreta aqui, ok? Número 3. Associe corretamente os líderes do islamismo com seus significados ou funções. Por exemplo, aqui. É o líder considerado como o coordenador dos momentos de oração. Quem que é esse? É o ayatollah? É o mullah e ulema? É o imã? É o cheque ou é o califa? Ah, eu acho que é o ayatollah. Você vem e marca aqui. Ah, eu acho que é o imã. Marca aqui. Apenas uma está correta em cada uma. Depois, são líderes versados e inteligentes. Marca quem você acha que é e assim por diante, ok? Lembrando que o exercício fica disponível até o dia 2 de julho e preciso que todos terminem até o dia 2 de julho, que daí depois teremos um outro exercício no dia 10 de julho, nosso último exercício avaliativo, ok? Muito obrigado a todos pela presença, pela participação, por assistirem mais essa videoaula. Bom exercício, bom final de semana e até semana que vem. Um grande abraço a todos, valeu!